Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aqui essa rodada de domingo, dia 6 de abril. Separei para vocês aqui 10 jogos nessa rodada, tá galera? Uma rodada aí bem interessante. Deu para analisar de boa aí esses 10 jogos que eu separei aqui para vocês. E no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto e logo em seguida um bingo pra gente brincar aí nessa rodada de domingo, fechou? Já vai deixando seu like aí no vídeo para fortalecer, né? O trabalho que eu sempre tô fornecendo para vocês aqui diariamente, né? Sempre com vídeos aí, palpite. E o like vai estar ajudando bastante aí no trabalho, fechou? E quem ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva e ativa o sininho que tem do lado aí para receber notificação de todo vídeo, conteúdo que eu lançar aqui. Lembrando a todos vocês aí que eu lancei o videozinho aqui, galera, da nossa saga, né? Palpite da rodada aí do Brasileirão, rodada 2, tá? Jogos do sábado e domingo, videozinho aí fresquinho pra vocês. Quem puder já dá uma olhada aí, já dá uma conferida. Não esqueça de deixar o like também para fortalecer, tá? E no finalzinho desse vídeo aqui tem um bingo com alguns jogos aí do Brasileirão, tá? Desse sábado e domingo. Então dá uma conferida aí que dá tempo ainda de você aí pegar e fazer as suas entradas aí nos jogos de forma individual, criar seus bilhetes ou até mesmo pegar o bingo que eu deixei no finalzinho desse vídeo, fechou? E vamos lá, galera, nessa rodada aqui a gente vai ter Campeonato da Escócia, Campeonato Inglês, Campeonato Holandês, Dinamarca, Portugal, Campeonato Brasileiro e Campeonato Estados Unidos aqui, MLS. Vamos ter aqui o primeiro jogo que a gente vai analisar, 8 horas da manhã, Campeonato aqui da Escócia, né, Premiership. A gente vai ter esse jogo entre St. Johnstone contra o Celtic, né, poderoso Celtic. Esse jogo aí onde o favoritismo é total do Celtic, né? Porém, o Celtic já está classificado aí para a disputa do título, né, da Premiership, enquanto o St. Johnstone aí, que é o time da casa, já está rebaixado, né, para o grupo de rebaixamento aí com 26 pontos, pior campanha aí de todos esses 12 times aqui, né? E a gente vai dar uma olhada também aqui no confronto direto e a gente vai ver que o Celtic venceu 4 vezes e teve um empate, né? Nos jogos mais recentes aí sempre batendo muitos gols, né? 3-1, 3-1, 6-0 e 4-0, né, nos jogos mais recentes. Então assim, jogo muito bom para gols, né? Acredito que é um jogo interessante para a gente assistir muitos gols. E a primeira opção a gente vai pegar aqui o mais de 2 gols e meio na partida. E a segunda opção, fora vence no primeiro tempo. Uma terceira alternativa aqui seria o ambos marcam, tá? Acredito que o St. Johnstone aí jogando em casa marca um golzinho também. E o Celtic, que é favorito, também vai marcar gol. Então esse ambos marcam aí seria uma terceira opção aí interessante também. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 para o Celtic. Agora vamos aqui para o campeonato inglês, Premier League, né? A gente vai ter aqui o Fulham jogando em casa contra o Liverpool. 10 horas da manhã esse jogo. Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai ver o Liverpool, líder do campeonato aí com 73 pontos, enquanto o Fulham está no meio da tabela em 10º lugar, 45 pontos, né? O Liverpool bem próximo aí de conquistar esse título inglês, né? Ainda mais que o Arsenal vacilou, né? Acabou empatando aí fora de casa contra o Everton, e o Nottingham, que também é uma equipe que, assim, entre aspas, também estava nessa briga, acabou perdendo aí pro Aston Villa, né? Então, assim, o Liverpool pode aí abrir uma vantagem de 14 pontos. Atualmente são 11 pontos de vantagem, pode abrir 14 pontos aí, faltando 7 rodadas, né, depois desse jogo aí. Então, assim, bem próximo aí do título aí a equipe do Liverpool. Os últimos 5 jogos aqui do Fulham, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E o Liverpool, 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. No confronto direto, 3 vitórias do Liverpool e 2 empates aí nesses últimos 5 jogos. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando, eu vou mostrar aqui agora, é a dica ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Liverpool. Agora vamos aqui para o campeonato holandês, primeira divisão, vamos ter o Ajax contra o Breda. Jogo 11h45 da manhã, jogo onde eu vejo favoritismo total do líder, né? O Ajax aí que está na liderança, atualmente está com 6 pontos, né? Porque o PSV está jogando nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, está vencendo, né? Então o Ajax aí está com 6 pontos, mas pode voltar a ter aí 9 pontos de vantagem aí para cima do seu rival PSV, né? A equipe está com 67 pontos, pode chegar a 70, né?
vai fazendo uma ótima campanha, uma ótima reação por sinal, né? O PSV estava isolado e acabou que o Ajax conseguiu passar, né, com os tropeços que o PSV teve, e agora é líder isolado aí, tentando buscar esse título holandês. O Breda vai tentar aí pelo menos se manter, né, na primeira divisão, atualmente está aqui com 30 pontos, 13º lugar, tem uma vantagem aí de 6 pontos para cima do William II, que já jogou, né? Então, independente do resultado, ainda vai ficar tranquilo aí, né, longe da zona do rebaixamento. O confronto direto aqui a gente vai ver 4 vitórias do Ajax e uma vitória do Breda, que foi no primeiro turno aí desse campeonato holandês, temporada 24-25, né? Acredito que o Ajax aí não vai ter problemas para vencer jogando em casa, né? Então a primeira opção aqui, a gente vai com a dica casa menos um handicap asiático, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Ajax. Agora vamos aqui pro grande clássico da rodada aí, né? Um dos grandes clássicos aí desse domingão, né? Campeonato Inglês Premier League. Vamos ter Manchester United contra Manchester City, né? O clássico de Manchester. Jogo que acontece meio-dia e meio. Acredito que é jogo que vai ser bem equilibrado, vai ser decidido por detalhes. O Manchester City está numa situação melhor, né? 51 pontos. Se vencer esse jogo, vai a 54, passa o Chelsea, né? E vai torcer pro tropeço aí do Chelsea, que joga fora de casa contra o Brentford, que não vai ser jogo fácil, não. Então o Manchester City aí, dependendo aí do tropeço do Chelsea, pode dormir aí nessa 31ª rodada na 4ª posição, né? Ficando aí, pelo menos de forma momentânea, com a vaga na Champions da próxima temporada. Obviamente que tem muito jogo ainda aí, né? Muito não, né? Vão ficar restando 7 jogos. O Manchester United, por sua vez, é decepção, né? Junto com o Tottenham, decepção total. Atualmente 13º lugar com 37 pontos, né? Não vai conquistar a vaga na Conference League, Liga Europa e muito menos Champions, né? Infelizmente aí rodada para esquecer, né? Rodada não, né? Campanha, né? Temporada aí pro Manchester United esquecer. Os últimos 5 jogos do United, a gente vai ver aqui 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do City, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No confronto direto, a gente vê o equilíbrio, né? 2 vitórias do Manchester City, 2 vitórias do United e 1 empate aí nesses últimos 5 jogos. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes. E a segunda opção, fora o empate, né? Manchester City ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Manchester City. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Dinamarca, vamos ter aqui o Nordsjælland jogando em casa contra o Copenhague. 1h da tarde, o jogo promete ser bem equilibrado, né? A gente vai dar uma olhada aí, o Copenhague está ainda brigando por título, né? Está aí em segundo lugar com 44 pontos, se vencer vai a 47, volta para a primeira posição. E o Nordsjælland, o último colocado aqui com 35 pontos, mas ainda tem chance aí de pegar pelo menos uma vaga aqui na Conference, né? Então assim, é jogo importante para as duas equipes, né? Um almejando o título e o outro almejando pelo menos uma terceira posição. Os últimos 5 jogos aí do Nordsjælland, time da casa, né? 2 vitórias, 3 derrotas. E os últimos 5 jogos do Copenhague, 1 vitória, 3 derrotas. E o empate não está vivendo um momento legal. No confronto direto, equilíbrio, né? 2 vitórias do Copenhague, 2 vitórias do Nordsjælland e 1 empate, né? Então assim, promete ser um jogo muito equilibrado aí esse confronto. E a primeira opção que a gente vai estar pegando aqui é a dica mais de 1,5 gols na partida, né? Pagando odd de 1,30, para bilhete tá excelente, tá? E a segunda opção, ambos marcam, né? Para quem quiser pegar uma entrada simples aí, esse ambos marcam também tem valor, na minha opinião. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora vamos aqui para o Campeonato Português, vamos ter um clássico aqui, né? Porto contra Benfica. 4h30 da tarde esse jogo, né? O Porto vai estar jogando em casa. Duas equipes aí que estão aqui na parte de cima da tabela, né? O Benfica podendo pegar a liderança de forma momentânea, né? Pegar a liderança que atualmente é do Sporting. O Benfica tem a mesma pontuação do Sporting, né? 65 pontos, porém o saldo de gol do Sporting é melhor, né? Por isso que está à frente. Mas, vencendo esse jogo aí, pega a liderança e torce para o tropeço do Sporting, que vai jogar contra o Braga, né? Que não vai ser jogo fácil, por sinal. O Porto, por sua vez, vai tentando aí se manter pelo menos entre os 3 melhores, né, para garantir vaga na Liga Europa pelo menos, e ainda tem chance também, né, de brigar aqui entre os 2 melhores, quem sabe até por título, né. Vencer nesse jogo, por exemplo, seria de grande importância, né, a equipe está com 56 pontos, pode chegar a 59, né, ainda vai ficar um pouco distante, mas ainda vai ter esperança, né, de tentar brigar aí para quem sabe pegar uma vaga na pré-Champions, né, vamos dizer assim, né, que é a qualificação da Liga dos Campeões.
A gente vai dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos do Porto, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Os últimos 5 jogos do Benfica, 4 vitórias e 1 derrota. Confronto direto, 3 vitórias do Benfica e 2 vitórias do Porto. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica mais de 1 gol e meio na partida e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Benfica. Agora vamos aqui para os jogos do Brasileirão, né? Vamos ter 2 jogos aqui que eu separei. O primeiro aqui, Internacional contra o Cruzeiro, um grande jogo por sinal, 6h30 da tarde esse jogo. A gente vai ver a classificação aqui das duas equipes, né? Internacional iniciou empatando contra o Flamengo fora de casa, que foi um ótimo resultado, e o Cruzeiro iniciou vencendo o Mirassol por 2-1, né? Conquistando aí os 3 pontos na primeira rodada. Os últimos 5 jogos do Internacional, 2 vitórias e 3 empates. E os últimos 5 jogos do Cruzeiro, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. No confronto direto, 2 vitórias do Internacional e 3 empates nos últimos 5 jogos. Jogo bom para o Inter vencer, na minha opinião, e também para a gente assistir uma partida com poucos gols, né? Acredito que vai ser um jogo aí mais fechado, pelo menos aí no confronto direto costuma ser assim, né? Se a gente for ver aqui, ó, o jogo que teve mais gol foi em 2023, que foi um 2-1 Internacional. Depois disso, ó, a gente pega aqui um 0-0, 1-1, 1-0 e 0-0. Então, assim, não costuma bater muitos gols nesse confronto direto, né? A defesa do Inter, querendo ou não, é boa. E aqui a gente vai ter 2 opções, né? A primeira opção para esse jogo é a dica casa vence, né? Acredito que o Internacional vence. E a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Internacional. Talvez 1-0 Magrinho. Agora o próximo jogo aqui do Brasileirão, a gente vai ter aqui Vitória e Flamengo, né? Confronto rubro-negro aí, Vitória jogando em casa, 6h30 da tarde esse jogo. A gente vai ver aí o Vitória iniciou perdendo, né? Por 2-0 para o time do Juventude, fora de casa. E o Flamengo iniciou aí empatando, né? Com o Internacional que a gente acabou de comentar. Os últimos 5 jogos de cada equipe, o Vitória tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. E o Flamengo, 3 vitórias e 2 empates. No confronto direto, 3 vitórias do Flamengo e 2 empates nos últimos 5 jogos. Jogo que promete aí, querendo ou não, o favoritismo do Flamengo, que vai ter seu time titular, né? Possivelmente volta do Gerson, do Arrascaeta. Então, querendo ou não, isso daí acaba deixando o time do Flamengo bem mais forte, né? Do que em comparação ao último jogo que foi pela Libertadores, né? Venceu por 1-0, mas sentiu muita falta principalmente do Gerson, né? E vai ter a volta aí, possivelmente, desses 2 craques, né? Então, com isso, o Flamengo grande favorito para vencer, mesmo jogando lá na Bahia. Primeira opção para esse jogo, a gente vai pegar o mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, fora vence, né? Flamengo para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Flamengo. Agora o próximo jogo aqui, 8 horas da noite, a gente tem campeonato dos Estados Unidos, né? A nossa querida Major League Soccer, né? MLS. Vamos ter aqui Inter Miami, de Lionel Messi, Suárez e companhia, contra o Toronto FC. Miami vai estar jogando em casa. E na classificação, galera, nesse início aí, né, o Inter Miami aí, primeiro lugar, 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, né, começou muito bem, 24 vitórias seguidas. E o Toronto, por sua vez, não venceu ninguém, né, 4 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos. Tem 2 pontos até o momento, né, 2 empates e 4 derrotas aí nesses 6 primeiros jogos. E eu acredito aí que Miami, grande favorito para vencer, né. Confronto direto aqui, a gente vai ver 4 vitórias do Inter Miami e 1 vitória do Toronto, lá em 2023. Aqui nesse jogo a gente vai pela lógica, né, galera? Grande chance aí do Inter Miami vencer. Então a gente pega a dica, casa vence, né? Inter Miami aí para vencer esse jogo. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Inter Miami. Agora, nosso último jogo, mais um jogo aqui do Brasileirão, né? Santos e Bahia. Promete ser um jogo bem interessante também para assistir, né? 8h30 da noite esse jogo. Santos vai estar jogando em casa. Neymar não joga, né? Mais um jogo aí que o Neymar está de fora por causa de lesão. O Bahia, na sua estreia aí, empatou contra o Corinthians, né? 1-1, jogando em casa. E o Santos acabou perdendo para o Vasco por 2-1. Acredito que vai ser jogo equilibrado. Eu particularmente não apontaria favoritismo nem para o Santos, que joga em casa, e nem para o Bahia, que querendo ou não está com uma equipe muito boa, né? A gente vê aí os últimos 5 jogos do Santos, 3 vitórias e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Bahia, 2 vitórias e 3 empates. No confronto direto, 2 vitórias do Santos e 3 empates, né? Então, assim, Santos tem levado a melhor no confronto direto, mas com essa atual equipe que o Bahia tem aí, acredito que vai ser jogo difícil, tá? Muito equilíbrio, e na minha opinião a primeira opção que a gente pode estar pegando aqui é o mais de 1 gol e meio na partida, que é a dica mais segura, e a segunda opção, ambos marcam. O possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate com gols, né? Um empate aí de 1-1.
Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, tá? E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete da rodada e logo em seguida o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada é esse daqui, ó. Então, galera, nosso bilhete aqui para essa rodada de domingo, a gente selecionou aqui 3 jogos, né, no bilhetezinho. O primeiro jogo aqui, campeonato inglês, jogo entre Fulham e Liverpool, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, campeonato holandês, Ajax contra o Breda, a gente pegou aqui vitória do Ajax. E o terceiro jogo, campeonato dos Estados Unidos, né, MLS, jogo entre Inter Miami e Toronto, a gente pegou vitória do Inter Miami. No final a gente teve uma odd aqui de 2,11, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 211,54. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bingo da rodada, tá, galera? E o nosso bingo ele ficou assim, ó. A gente pegou aqui 6 jogos no nosso bingo, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato da Escócia, St. Johnstone contra o Celtic, a gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Segundo jogo, Campeonato da Dinamarca, Nordsjælland contra o Copenhague, mais de 1 gol e meio na partida. Terceiro jogo, Campeonato Português, Porto e Benfica, mais de 1 gol e meio na partida. Aí o quarto jogo, Campeonato Brasileiro, jogo entre Internacional e Cruzeiro, menos de 3 gols e meio na partida. Aí o quinto jogo, Vitória e Flamengo, também pelo Brasileirão. A gente pegou aqui Flamengo mais de meio gol. No caso, o Flamengo tem que marcar um gol independente do resultado. E o último jogo aqui do nosso bingo, Santos e Bahia pelo Brasileirão, a gente pegou Santos mais de meio gol, né? Mesma coisa aí do jogo do Flamengo, né? O Santos tem que marcar um golzinho independente do resultado. No final a gente teve uma odd aqui de 4,10, ficou uma odd aí bem interessante e um bilhete assim, safe, né? Um bilhetezinho bem seguro, se bater a lógica aí, é green, tranquilo para nós, tá? Vamos torcer para que seja uma rodada aí muito positiva e que a gente possa terminar aí esse final de semana aí com green, né? Especialmente nesse bingo, fechou? Lembrando que o link desse bingo eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá? O primeiro comentário fixado aí desse vídeo vai ter o link. É só você clicar que você já vai direto para esse bingo pronto, né? Você só vai selecionar o valor que você deseja fazer sua entrada. E se você ainda não tem conta na Estrela Bet, que foi onde a gente fez esse bingo, né? Já clica nesse link e aproveita e faça seu cadastro aí e aproveita as vantagens que tem dentro do site e também aproveita para fazer esse bingozinho aí, fazer a sua fezinha aí nesse domingo, fechou? Enfim, galera, um forte abraço a todos vocês aí, um ótimo lucro nesse domingão, tá? E que eu possa contar com a presença de vocês aqui no próximo vídeo, fechou? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, valeu, fui!